Então, pega essa chave que eu estou ensinando aqui para vocês hoje. Jesus falou sim que o que você pedir em oração vai acontecer. Mas primeiro você tem que buscar o reino do Senhor, a vontade dele. E aí sim as demais coisas vão te ser acrescentadas. Hello, pessoas, bom dia! Com Bíblia, com café e com Jesus. Gente, eu tô percebendo que cada dia eu tô gravando em um lugar diferente, né? Preciso arrumar um lugar fixo. Hoje eu tive um ensinamento em um dos versículos mais famosos da Bíblia que eu quero passar para vocês. Eu tenho um mini devocional de bolso que ele sempre pega um versículo da Bíblia e traz um contexto, alguma história para representar. E eu quero compartilhar esse contexto com vocês. Vou colocar aqui do lado para vocês acompanharem enquanto eu leio. O versículo em questão está lá em Mateus 6,28. Ele pegou apenas um trecho. Considerai como crescem os lírios do campo. O trecho é esse daqui. Preciso de óleo, disse um monge. Então plantou uma mudazinha de oliveira. Senhor, orou ele, ela precisa de chuva para que suas raízes possam beber e crescer. Manda chuvas brandas. E o Senhor mandou-lhe chuvas brandas. Mas, à noite, morreu a mudazinha. Eu também plantei uma árvorezinha, disse o outro monge. E veja como ela está viçosa. Mas eu confio a minha planta ao Deus que a criou. Ele que a fez, sabe do que ela precisa melhor do que um homem como eu. Não impus condições, não estabeleci meios ou maneiras. Orei, Senhor, manda-lhe o que ela necessita. Sol ou chuva, vento ou neve, tu a fizeste e tu a sabes. Gente, isso aqui é muito forte, é muito forte. E eu quero trazer o contexto bíblico para vocês poderem entender melhor, porque eu consigo explicar melhor nele. Porque aqui, como eu já falei nesse canal, eu quero explicar as coisas numa visão espiritual para vocês poderem entender melhor os ensinamentos de Jesus para a gente. Então, abrindo a Bíblia, lá em Mateus 6, a partir do versículo 25, Jesus ele começa a explicar sobre preocupação e ansiedade. Prestem atenção. Isso daqui é Jesus falando. Por isso vos digo, não andeis ansiosos por vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto o que haveis de vestir. Não é a vida mais preciosa do que o alimento e o corpo mais preciosos do que sua veste? Por que você se preocupa com o que você vai comer todos os dias? A sua vida não é mais preciosa do que o alimento que você come? Por que você se preocupa com o que você vai vestir todos os dias? O seu corpo, que é o templo do Senhor, é o templo do Espírito Santo, não é mais importante do que a roupa que você veste? É isso que Jesus está falando. Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Jesus está falando aqui, as aves do céu, elas não plantam, elas não colhem, elas não se preocupam. Por quê? Porque elas sabem que Deus está cuidando delas. Elas sabem que todo dia elas vão ter alimento. Elas sabem que todo dia Deus vai suprir a necessidade delas. E ele está falando, se Deus supre a necessidade das aves, vocês não são para ele muito mais importante do que uma simples ave. E aí ele ainda continua. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Jesus está aqui falando, qual de vocês, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar uma hora na sua vida? Se você tiver que perecer agorinha, daqui meia hora, será que você vai acrescentar uma hora a mais na sua vida? Se você parar no hospital, ou alguém que você conhece esteja no hospital, você pode acrescentar uma hora a mais na vida dessa pessoa? Quem pode é o Senhor. Ele pode. É isso que Jesus está falando aqui. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, vestiu como qualquer deles. Eu vou deixar aqui do lado também um lírio para você ver. O que Jesus está falando aqui da beleza do lírio? Da roupa que ele já tem. Porque Deus criou todas as coisas, gente. A natureza é perfeita. As cores das aves não são à toa. As cores, a textura, tudo que a gente vê na natureza não é à toa. Foi Deus que criou, foi Deus que teceu. O lírio é a mesma coisa, a beleza do lírio foi Deus que criou. E Jesus está falando aqui, nem Salomão, com toda a sua glória, com todo o seu poder e dinheiro, se vestiu tão bem quanto o lírio, que foi criado
pela mão do Senhor, é obra-prima do Senhor. Aqui então, o que ele falou sobre dinheiro? Nem com todo dinheiro ele se vestiu tão bem na sua glória. Então, para que você se preocupa com dinheiro, de certa forma? Vocês estão entendendo? Deixa aqui no comentário para mim se vocês estão entendendo bem as minhas explicações bíblicas, porque isso aqui que eu trago para vocês, gente, é o que o Espírito Santo ministra no meu coração. Entendem? Eu falo o que está escrito, mas eu tento explicar de uma maneira que o Espírito Santo me explicou. Para quem às vezes não entende, entender melhor. E Jesus continuou depois disso. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã pode ser lançada no forno, pode ser tacada no fogo, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Então vocês estão vendo que Jesus está comparando a gente com as obras-primas do Senhor? Tudo que foi feito pela mão dele. Se Deus sabe tudo que eles precisam, por que Deus não vai saber o que a gente precisa? É disso que Jesus está falando aqui. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, o que comeremos, o que beberemos, como vamos nos vestir? Pois os pagãos é que procuram todas essas coisas, porque o vosso Pai Celeste sabe que necessita de todas elas. Quem são os pagãos? Os pagãos são os que não vivem debaixo da dependência do Senhor. Os que acham que não precisam de Deus para fazer as coisas, para trabalhar, para suprir suas necessidades. Acham que só precisam de Deus quando tem algum pepininho ali, agora o restante não. Ah, não, comprar isso daqui eu consigo comprar, é só eu consigo trabalhar, eu consigo fazer, não depende de Deus para isso. A gente tem que saber separar o que é possível em nossas mãos. Lógico que a gente tem a nossa parte, tem que fazer o nosso trabalho, mas a gente também tem que entender que se a gente tem certos clientes, é porque o Senhor manda nas nossas mãos. Se a gente hoje trabalha com algo, mas para gerar um lucro, a gente tem que ter cliente, a gente tem que ter quem compre. Quem que vai mandar essa provisão? Você com a força do seu braço? Ou você orando para Deus e pedindo as oportunidades? É sobre isso. Vocês estão entendendo? E aí vem um versículo famosíssimo nessa parte da Bíblia. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Jesus está falando aqui, primeiro, para a gente viver um dia de cada vez. Não adianta se preocupar com o dia de amanhã se você tem as coisas que você tem que fazer hoje. Para de ser ansioso. Para de se preocupar com amanhã. Para de se preocupar com a semana que vem. Nossa, o que eu vou fazer amanhã? Como que vai ser isso? Semana que vem tem isso. Meu Deus. Para. Jesus está falando, se preocupa com o dia de hoje. Cada dia tem o seu problema. Então se preocupa com os problemas de hoje. O de amanhã, você deixa para amanhã. Segunda coisa. Jesus falou que primeiro a gente tem que buscar o reino dos céus e a sua justiça, para as demais coisas não serem acrescentadas. O que é o reino do Senhor? São as coisas que Ele quer que a gente dê atenção nessa terra. O que é a justiça do Senhor? A justiça na Bíblia tem alguns significados, e um delas é a vontade do Senhor. E nesse contexto, Jesus está falando para a gente buscar o reino e a vontade do Senhor primeiramente, para as demais coisas não serem acrescentadas. Gente, a Bíblia nos fala, em Mateus também, se eu não me engano, eu não me lembro agora se é o capítulo 21 ou 22, vou colocar aqui também. Jesus ele fala que o que a gente quiser no nome dele, se a gente pedir, vai acontecer. Deus ele vai realizar aquilo. Só que as pessoas esquecem que aqui em Mateus 6, Jesus falou que primeiro tem que ser o reino do Senhor e a vontade dele, para as demais coisas, inclusive as que a gente pede, serem acrescentadas. As pessoas, elas querem cortar versículos na Bíblia e pegar só aquilo como verdade. Não, gente, é um contexto. A Bíblia, ela tem toda uma narrativa. Jesus, ele ensinou passo a passo de como a gente vive nessa terra, como a gente se relacionar com o Senhor. E a gente tem que entender isso. Então, pega essa chave que eu estou ensinando aqui para vocês hoje. Jesus falou sim que o que você pedir em oração vai acontecer. Mas primeiro você tem que buscar o reino do Senhor, a vontade dele. E aí sim as demais coisas vão te ser acrescentadas. Esse é um contexto que eu parei aqui só para você pegar essa chave. Voltando aqui no contexto que a gente está falando sobre preocupação e ansiedade. Deus ele falou para a gente não se preocupar. Quem se preocupa com isso são os pagãos. Quem são os pagãos? Quem não acredita que o Senhor pode suprir todas as coisas. Quem não depende do Senhor. Quem não depositou a sua confiança no Senhor. Eu, Daphne, eu deposito toda a minha vida no Senhor. Do meu acordar ao meu deitar, meu trabalho, minha vida pessoal, meu corpo, minha saúde. Tudo eu deposito no Senhor. Eu só vou vender se o Senhor me trazer oportunidades. E eu oro por isso, vocês têm que aprender a orar, a conversar com o Senhor.
Deus, ele não faz a sua parte. Ele faz a parte dele, que é o impossível que não está ao nosso alcance. O restante é às suas mãos. Vocês têm que aprender a espiritualizar as coisas certas. Toda pessoa quer espiritualizar. Ai, Senhor, eu quero tanto um café. E o café está aqui na sua frente. Deus, ele não vai colocar o café na sua boca para você tomar. Deus, ele vai te dar a provisão para você adquirir um café. Agora, preparar o café, fazer o café, tomar o café, isso é a sua parte. É você que tem que fazer essa parte. Então, gente, não espiritualize a sua parte, a sua disciplina, a sua determinação, sua constância, sua vontade. Não espiritualize a sua parte. O que Deus está falando ali, ele vai suprir o impossível, que é o que você não alcança. Vamos de exemplo, seu trabalho. Senhor, eu preciso fechar a meta do mês X, X e X. Eu preciso vender tudo isso porque eu tenho que pagar aquilo, eu tenho que pagar a escola dos meninos, eu tenho que fazer isso, tal, tal, tal. Manda as oportunidades. Me manda estratégia para eu conseguir fazer isso da melhor maneira possível. Me manda os clientes certos. Eu vendo solução para isso, isso e isso. Me manda as pessoas que precisam dessa solução. É isso que você tem que fazer. Que aí as demais coisas Deus vai acrescentar na sua vida. A gente tem que aprender a orar, a gente tem que aprender a pedir. A Bíblia também fala, vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal. O que é esse contexto de pedir mal? Vocês pedem pro seu egoísmo. Ah, eu quero vender porque eu quero comprar um carro. Ah, eu quero vender porque eu preciso fazer isso e isso para mim. Entende? É sobre isso. Vocês não recebem porque vocês pedem mal para os seus próprios prazeres, seus próprios gostos. E as outras pessoas? Você está vendendo uma solução para ajudar aquela pessoa? Deus, ele nos criou para viver em comunidade, para um estar ajudando o outro. Não para você viver do seu próprio egoísmo. Gente, depender, outra coisa que eu quero que vocês entendam, pega essa chave também. Depender, dependência. Se você não tiver aquilo, você morre. Depender, você depende de Deus. Você não depende das pessoas, você depende de Deus. Agora, das pessoas você precisa. Ai, que eu não preciso de ninguém, eu não preciso de fulano, eu não preciso de ciclano. Se você não precisa das pessoas, como que você quer vender o que você vende? Se você não precisa das pessoas, como que você vai resolver algo que você não consegue? Entendem? Então, gente, tá entrando luz na janela, olha que... Meu Deus. Mas eu já tô terminando o vídeo. Então, parem hoje e pensem nisso. Sobre ansiedade, preocupação. Onde você está colocando a sua dependência? É mais no seu trabalho, na força do seu braço ou no Senhor? Porque se você está colocando sua dependência totalmente no Senhor, se você fizer a sua parte do seu trabalho, o restante vai acontecer. Coloque a sua dependência nele. E faz a sua parte. Que aí as demais coisas vão te ser acrescentadas. Deus sabe do que você precisa. Deus, ele sabe muito mais do que você precisa do que você mesmo. Olha a história do monge. O monge achou que a planta precisava de água. Mas vai que não era o momento dela receber aquela água. Vai que primeiro ela precisava do sol antes da água. Deus sabe o que você precisa, mais do que você mesmo. Pare e pense nisso. Esse foi nosso Bíblia, Café e Jesus de hoje. Beijos!